pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de redes de computadores do curso técnico de informática do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Inconfidentes. Nesta aula, que vai ser bem rapidinha, eu irei apresentar para vocês os principais elementos ativos de rede. Vamos lá? Bom, antes de falar sobre quais são os principais elementos ativos de rede, é importante defini-los, né? Então, ativo de rede, sucintamente, pode ser definido como equipamentos responsáveis por controlar o tráfego da rede. Então, quando a gente envia alguma coisa através dos nossos dispositivos, as nossas solicitações e posteriormente as respostas que virão a elas passam por elementos intermediários, elementos que estão entre o nosso dispositivo e o dispositivo de destino. Por exemplo, você abre o seu navegador para poder solicitar uma página web de um servidor qualquer. Então é importante vocês terem em mente que a sua máquina vai entrar em contato com uma outra máquina, que é um servidor, onde a página está hospedada. A página nada mais é do que um arquivo, num formato especial, que fica armazenado nesse servidor. Então, quando você solicita a página, você está solicitando um arquivo de um servidor, cujo endereço você especifica lá na barra do navegador. Para que a sua mensagem saia do seu computador, chegue até o servidor e posteriormente a resposta volte e a página finalmente seja exibida, é necessário que hajam elementos intermediários nesse processo de comunicação. Bom, então tipos de ativos. O primeiro e o mais simples deles é o repetidor. A função do repetidor é recuperar um sinal. O repetidor também poderia ser considerado um amplificador de sinal. A ideia básica é que, quando uma informação é transmitida, ela, por conta das leis da física, naturalmente vai perdendo intensidade, vai perdendo potência. E se nada for feito, ela simplesmente some do meio no qual ela está se propagando. Para que ela possa alcançar distâncias maiores, é necessário um processo de amplificação ou de repetição, onde o sinal chega por uma interface com uma potência mais baixa e ele é retransmitido, ele é repetido por uma outra interface com a potência mais alta. Os repetidores também são chamados de concentradores e são usados em redes locais, aumentando o seu alcance. Um outro ativo é a ponte. A ponte é um repetidor inteligente. Ela opera na camada de enlace do modelo OSI. Essas duas informações significam que ela tem capacidade de ler e analisar os quadros que estão circulando na rede. Então, diferentemente do repetidor, onde simplesmente pega-se um sinal e amplifica-o de modo que ele alcance distâncias maiores, a ponte ela analisa as estruturas, né, que são propagadas pela rede. Né? Em nível de enlace, essas estruturas são chamadas de quadros, como nós já falamos em aulas anteriores. Um exemplo de ponte seria um access point, um ponto de acesso sem fio, onde o sinal chega por uma interface através de um cabo e ele é retransmitido por outra interface pelo ar, e vice-versa. Um dispositivo de rede que foi bastante utilizado no passado, hoje praticamente está extinto, está obsoleto, eram os hubs. Né? Os hubs eram dispositivos concentradores responsáveis por centralizar a distribuição dos quadros de dados em redes fisicamente ligados em estrela, na topologia estrela que nós falamos também em aulas passadas. Então a ideia do hub ele é um concentrador. Por que ele é caracterizado dessa forma? Porque, observe a figura aqui, eu tenho aqui embaixo vários PCs, né, ou vários dispositivos, porque aqui tem uma impressora. Então, eles se ligam individualmente ao hub, através de um cabo de rede, no caso, um cabo par trançado. Então, o hub concentra todo o tráfego de rede. Qualquer uma das máquinas que desejar transmitir alguma coisa, o sinal necessariamente chega até o hub antes de ser encaminhado para a máquina de destino.
Então ele tem a responsabilidade de centralizar, porque ele é um concentrador, essa distribuição. E fala-se que a estrutura de rede usa a topologia estrela, porque como nós falamos em aulas passadas, o hub ele poderia ser considerado como centro de convergência dos dados da rede. O hub ele tem uma característica que foi muito útil no passado, mas que hoje em dia foi melhorada e por isso ele deixou de ser utilizado. Que é isso que vocês estão vendo aqui nessa animação. Quando um sinal representado por essa bolinha vermelha é enviado, ele chega até uma das interfaces do hub, interface na qual o dispositivo está conectado. Internamente, esse sinal ele é espalhado. É como se houvesse um único fio, um único cabo dentro do hub, através do qual todas as portas se interconectam. Então, pensa numa extensão elétrica, pensa num fio elétrico. É como se eu estivesse fazendo uma extensão de cada porta até um fio, né? De modo que qualquer sinal elétrico que se propague por esse fio necessariamente se espalhará por toda a estrutura. Esse tipo de equipamento permitia, com maior intensidade, a ocorrência de um evento chamado de colisão, que é quando duas máquinas resolvem transmitir ao mesmo tempo, né? Então, cada uma delas gera um sinal que vai chegar até a porta de entrada do hub e internamente, como é um único cabo, essas informações elas se chocam, se colidem. E quando isso acontece, ambas são perdidas, né? E as retransmissões das máquinas que colidiram precisariam ser refeitas. Aqui ao lado, uma foto do que seria a frente, né, de um hub. Cada uma dessas entradas representa uma porta na qual um dispositivo pode ser conectado. Um outro elemento ativo de rede, que praticamente pode ser encontrado em todas as redes locais, é o switch. Os switches são pontes que contêm várias portas. Assim como um hub, eu conecto, né, um dispositivo, um PC, a uma das portas. Né? Quando o sinal é gerado, ele converge para dentro desse switch, que faz então o encaminhamento para o destino. Observe, porém, pela animação, que uma vez que o sinal chega por uma interface, o switch ele tem uma, vamos dizer assim, inteligência para saber em qual interface está conectado o dispositivo de destino e encaminha essa informação especificamente para aquela interface. Então, olha só, eu tenho aqui o dispositivo da esquerda enviando um sinal para a impressora. Então, esse sinal ele se propaga por dentro do switch, sendo enviado apenas para a impressora. Isso permite comunicações simultâneas, né? Como vocês podem perceber aqui na animação. As duas máquinas centrais elas trocam informações, representadas pela bolinha preta, no mesmo momento, enquanto a transmissão entre PC e impressora está acontecendo, né? Aqui representada pela bolinha vermelha. Então isso trouxe uma melhoria significativa de desempenho na rede, já que agora é possível que dois pares de dispositivos ou mais troquem informações simultaneamente. Percebo aqui nesta imagem que a aparência de um switch é muito semelhante à de um hub. Né? E, na verdade, dificilmente você vai conseguir distinguir um switch de um hub pela aparência, a menos que esteja escrito que se trata de um switch ou que se trata de um hub. A diferença entre os dois, como eu disse, se dá internamente. O último elemento ativo de rede que eu quero mostrar para vocês é o roteador. Um roteador é uma ponte que opera na camada de rede do modelo OSI. Então, vamos lembrar, nós temos no modelo OSI, no nível mais baixo, a camada física. Acima da camada física, nós temos a camada de enlace. E acima da camada de enlace, nós temos a camada de rede, além das outras 4 camadas acima desta. Os switches e hubs atuam na camada de enlace, a camada de número 2, enquanto os roteadores atuam na camada de rede, a camada de número 3.
Os roteadores são responsáveis por tomar a decisão de qual caminho percorrer para interligar redes diferentes. Então, a função principal do roteador, como o próprio nome indica, é fazer roteamento. O que é fazer roteamento? É receber uma informação através de uma interface, analisar o destino dessa informação e, baseado em critérios próprios, critérios do roteador, enviar essa informação por uma interface específica. Tá? Então aqui nós temos dois exemplos de roteadores. Na verdade, esse daqui não poderia ser chamado de roteador. Eu vou explicar o porquê na sequência. Aqui eu tenho uma figura do roteador de uma das maiores empresas fabricantes de equipamentos de redes do mundo, a Cisco Systems. Observe que a aparência dele é bem diferente daquela em que nós utilizamos em nossas redes domésticas. Esse equipamento aqui à direita, que nós costumamos encontrar dentro das residências, ele na verdade é um aparelho multifuncional, porque ele atua como access point, no sentido de que ele faz a conversão do sinal que chega do cabo para a rede sem fio e vice-versa. Ele tem interfaces que servem para a conectividade de dispositivos da sua rede local, e nesse caso ele funciona como switch, e ele tem pelo menos uma interface que liga a sua rede local a uma rede remota, fazendo dele um roteador também. Portanto, seriam no mínimo 3 funções num único equipamento. Daí o nome de multifuncional. E aí, pessoal, como eu disse, a aula seria curtinha, então a gente finaliza aqui essa parte conceitual. E eu vou fazer para essa semana uma videoaula complementar, onde eu mostrarei para vocês como baixar e instalar uma ferramenta de simulação em redes que nós usaremos na sequência dessa disciplina e em outra disciplina que eu vou ministrar para vocês no nosso curso técnico. Então, assistam essa outra videoaula também para poderem realizar algumas atividades práticas ainda nessa disciplina. Espero mais uma vez ter contribuído para o conhecimento de vocês e nos encontramos então na próxima semana. Um abraço.